Estamos de volta com Diálogos na USP, hoje conversando e discutindo o avanço nas pesquisas sobre o câncer no Brasil e no mundo, com a professora Luísa Villa, professora do Departamento de Radiologia e Oncologia da Faculdade de Medicina da USP e chefe do Laboratório de Biologia Molecular do Centro de Investigação Translacional em Oncologia do ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e o professor Eduardo Rego, professor titular da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do Serviço de Leucemias Agudas do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, o ICESP. Professores, nós, no bloco anterior, estávamos falando do avanço das pesquisas, do avanço dos tratamentos sobre o câncer no Brasil e no mundo, mas uma coisa que a gente não pode deixar de perguntar, como é que é o acesso a esses tratamentos? Não é, quer dizer, não podemos também achar que todo o seguro-saúde, um plano de saúde, ou a saúde pública brasileira que seja, vai dar conta disso. Professor Eduardo, como se dá o acesso a isso? Tem condição de haver um acesso maciço a esses tratamentos? A questão do acesso à medicação contra o câncer é um dos principais dilemas aí que a gente vive no Brasil e em outros países do mundo, não é exclusivo nosso, né? Porque muitas dessas medicações são extremamente caras, nós estamos falando numa incidência cada vez maior da doença, então, portanto, isso implica que nós vamos ter uma conta muito grande a ser paga, tá certo? E à medida que a população envelhece, essa conta aumenta. Porque nós vamos aumentar o número de indivíduos que têm o risco da doença e que também estarão na situação de previdência, que não estarão economicamente ativos. Hoje, o Brasil, em algumas doenças, ainda fica muito a desejar. Né? Quais, por exemplo, professor? Olha, nós tivemos um problema na minha área, que é da área de hematologia, nós tivemos um problema muito sério na incorporação de drogas para o mieloma múltiplo, que é uma doença hematológica que acomete tanto ossos quanto a própria medula óssea que produz o sangue e que teve um grande avanço e que nós ficamos muitos anos sem incorporação de medicações mais recentes. Perdemos tempo nisso aí? Perdemos algum tempo. De um ano para cá houve uma melhora, quer dizer, nós corremos um pouco atrás disso, conseguimos incorporar algumas drogas, mas ainda estamos atrás do que é feito hoje na Europa ou nos Estados Unidos. Né? A gente tem que pensar o seguinte, que o desenvolvimento de uma molécula que vai chegar na fase comercial, quer dizer, se estima, de cada 10 mil moléculas que são testadas, apenas uma vai chegar na fase comercial. E que se fazer tanto a pesquisa básica quanto a pesquisa translacional e a pesquisa clínica é muito caro. Então, naturalmente, isso é uma coisa de investidores, tá certo? Sem dúvida. E isso automaticamente é transferido a um preço muito alto da medicação no final ali para o usuário. O custo final dele. O custo final né? é muito alto. Infelizmente então, é muito alto. Isso ainda temos que avançar um pouco. Não? Muito. Bastante. Temos que avançar na muito. verdade. Temos que arrumar fórmulas de tornar a medicação mais acessível, as medicações de modo geral, né, contra o câncer, mais acessível para a população. Temos fórmula para isso, professora Luísa? Certamente a pesquisa tem um papel extremamente importante, porque à medida que se encontram alternativas eventualmente mais baratas ou possibilidades de tratamentos diferentes, se permite ampliar o acesso à população. Agora, esse é um problema que, por não ser regional, por não ser local, realmente ele está sendo estudado no mundo inteiro. E nós vamos, em algum momento... É o desafio médico, não? Nós vamos, em algum momento, desafio. verificar isso também. Mas penso que seja muito importante também para o público em geral que nos ouve, que os diferentes tumores têm diferentes tratamentos. Então, que às vezes um indivíduo não deve se sentir constrangido porque não vai receber o melhor tratamento ou o tratamento mais caro, porque para aquele determinado tumor, eventualmente, não seja necessário aquele tipo de tratamento. Sem dúvida, quer dizer, Então, são tratamentos diferenciados. que ele não né? hesite em procurar ajuda, porque muitas vezes nós temos soluções muito importantes para certos tumores. E para manter a qualidade de vida desses indivíduos, porque... Essa é a coisa mais importante. Né? Eu acho que um exemplo muito importante são os tumores de cabeça e pescoço. É isso que eu ia perguntar para a senhora. Onde eles se encaixam dentro desse quadro de pesquisa
e de solução para o Porque problema. são tumores ainda muito frequentes, são tumores mais frequentes em homens do que em mulheres. Tem alguma razão para isso? Tem, porque eles estão muito associados ao consumo de fumo e de álcool. Há apenas 5 décadas, o consumo de fumo, principalmente, era praticamente um hábito masculino. Depois, com o avançar 50, 60, até 70 anos, as mulheres adquiriram esse mau hábito e agora elas também estão competindo por esses tumores em cavidade oral, em língua, laringe e assim por diante. Agora, é uma patologia, pense, cabeça e pescoço. Pense num tumor volumoso na sua boca, na sua língua. Qualquer tratamento, e muitas vezes é um tratamento de remoção cirúrgica, vai afetar. Imensamente. Afeta a aparência, a fala, a deglutição, aparece contato social no trabalho e assim por diante. Então, esses são tumores importantíssimos que a gente precisa continuar buscando alternativas. Mas é interessante o que eu quis dizer, porque a pesquisa revelou muito recentemente que alguns desses tumores são causados por vírus, não tanto pelo álcool e pelo fumo. Vamos eliminar álcool e fumo, pelo amor de Deus, é a mensagem que tem que passar. Mas por alguns vírus, que é o próprio HPV. E nesses casos, a cirurgia mutiladora ou de remoção de grandes partes ou a evolução desses tumores é diferente. É um pouco mais benigna, eu poderia dizer. Sim, é com aspas esse benigno. Então, o diagnóstico poderia ser, para aquele indivíduo com 30 anos, 35 anos, jovenzíssimo, tumor de cabeça e pescoço, ou tumor de orofaringe. Mas num caso tem um prognóstico, uma possibilidade melhor, no outro talvez nem tanto. Então, a pesquisa traz essa contribuição muito importante. Sim, até você poder discernir. E abre novas possibilidades terapêuticas. Dentro desse quadro, professores, e aí não podemos deixar de falar, o papel da academia nisso. E quando eu falo academia, principalmente, estamos na USP, o papel de relevância da USP, da pesquisa da USP nesse sentido, professor Eduardo. O quanto nós, como USP, Universidade de São Paulo, colaboramos nesse quadro? Muito, e eu acho que a gente tem dado uma contribuição muito importante. Primeiro, nós temos que pensar na formação de profissionais, quer dizer, profissionais da área da saúde e que vão estar capacitados para diagnóstico e tratamento. Na área de pesquisa, nós somos um grande polo formador de pesquisadores da área da saúde. Então, quando a gente estava discutindo há pouco a questão da acessibilidade, uma das questões críticas é nós termos massa crítica e tecnologia nacionais. Então, eu acho que existem vários grupos trabalhando com soluções brasileiras para problemas brasileiros, e a USP é um dos exemplos importante. E, naturalmente, também conhecendo melhor a população brasileira. Quer dizer, então, também do ponto de vista da pesquisa epidemiológica, da pesquisa de caracterização, de estudo, seja genético, seja epidemiológico puro, sim, também a USP tem dado uma contribuição bastante importante. É isso, professor Luiz. Quer dizer, nós temos um papel importantíssimo nisso aí. Sem dúvida nenhuma, e acho que muito bem colocada a questão, e talvez até tirar um pouquinho de um peso que às vezes existe na afirmação de soluções, eventualmente, para os problemas brasileiros, sim, que muitas vezes são vistas como soluções não ideais ou não de ponta. E eu quero deixar muito claro que quando a gente faz pesquisa de qualidade, nós não temos nada a dever ou até superamos pesquisas feitas em países mais desenvolvidos. É verdade. É muito importante que a gente tenha até o orgulho e possa, de fato, mostrar que certas coisas feitas aqui, que se adequam à nossa realidade, mas são o melhor que se possa ter em ciência. Formação de recursos humanos na área da pesquisa em câncer e em áreas correlatas é uma das, eu diria, das melhores trajetórias em termos de qualidade de publicações e de visualização dos pesquisadores brasileiros no mundo. Eu vejo isso de forma
muito positiva. Outras áreas, claro, muito específicas, cada uma na sua, mas na área em câncer nós temos muitas colaborações internacionais. Nós somos convocados para participar de estudos internacionais, porque reconhecendo a qualidade do nosso Isso é trabalho. importante, é uma coisa importantíssima, que isso reverte para a sociedade. Sem dúvida. Né? Isso não fica restrito a um laboratório ou ao mundo dos pesquisadores e chega na sociedade. Isso vai reverter justamente para isso o professor Eduardo falou agora há pouco, da acessibilidade, que de alguma forma se colabora com isso. Às vezes a gente não vê a pesquisa, né? A sociedade às vezes não vê, porque isso é natural, isso acontece Claro. em qualquer lugar. Mas pode ver o resultado dela. Mas veja, dentro do ICESP, da nossa instituição, ela é toda permeada pela pesquisa. Quer dizer, nós temos tanto na questão da formação de recursos humanos, como eu já mencionei, como da pesquisa propriamente dita, desde aquela pesquisa mais fundamental à pesquisa aplicada. Eu acho que a gente não deve deixar de destacar o papel da FAPESP, eu acho que é a nossa grande financiadora, e que tem, para quem não com sabe, todos... para o nosso ouvinte, Sim. a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, importantíssima. Importantíssima, para e é fomentar importante manter o pesquisa. apoio a essa fundação, que já há muitos anos é o esteio da pesquisa no Estado de São Paulo. Né? Prefeito, eu queria trazer uma outra coisa para os senhores. Agora nós estamos falando de pesquisa, e isso é importantíssimo, o tratamento clínico mesmo. Mas uma coisa que sempre me ocorre, eu acho que é importante, porque o câncer é uma doença, com várias outras, mas ela, por todo o estigma que nós já conversamos e tudo, é uma doença que não afeta, obviamente, só ao paciente, mas a toda a família. Né? A família sofre junto. O quanto o acompanhamento psicológico é importante nisso, né, para o tratamento, para a melhora até do paciente e de toda a família, e o quanto isso tem sido privilegiado hoje, professora Luísa? É fundamental nos serviços de câncer no país, existe sempre um apoio, existe sempre uma equipe multidisciplinar para abordar todas essas questões. O que eu gostaria de discutir, por não ser longe de ser do meu conhecimento profundo, Claro. eu sou muito favorável e promovo o conhecimento da doença. Não só o apoio de dizer como enfrentar um mal-estar, uma doença, uma depressão, mas, sobretudo, levar a informação. O que é o câncer? Como a gente pode cuidar disso? Quais são o que vai acontecer? Algo que, quando nós entramos em instituições mundo afora, percebe-se que existe muita preocupação em trazer folhetos, informações, porque isso às vezes a pessoa não está diretamente com o psicólogo, mas ao ler pode compreender um pouco melhor, porque o estigma Essa informação é importante. muito importante. Depois, o estigma vem sempre permeado dessas questões. É uma doença complexa, é difícil eu contar todos os detalhes, tudo o que vai acontecer, mas a gente tem que tirar isso e facilitar para que todos entendam do que a gente está falando. Eu acho que isso é fundamental e permite abordar melhor. Como a gente percebe com pais, e eu sei que é a experiência do Eduardo, pais e filhos, quando você tem as crianças com doenças tão graves, como é mais fácil de observar, às vezes, que entre adultos, não é verdade? Os pais que vão buscar a informação. É isso, Eduardo? Isso é verdade. Existe até um fato curioso, porque durante muito tempo houve uma polêmica que, às vezes, o adulto jovem tratado num hospital pediátrico tinha resultados melhores do que eu que era tratado no hospital de adulto. mesmo. Até por conta dessa, talvez, uma das teorias é até por conta da estrutura de apoio. A gente deve lembrar que um dos inimigos, quando a gente começa a tratar, é a fantasia que o paciente tem e a fantasia que a família tem. Então, quer dizer, como tem todo o estigma, quer dizer, muitas vezes a gente vê o paciente e a família sofrendo por coisas que não vão acontecer, que não acontecem mais. Quer dizer, vou dar um exemplo. Por exemplo, vômitos, né? Então, quando você pegar talvez até uns filmes mais antigos, né? Era um indivíduo que ficava vomitando sem parar. Hoje, o indivíduo tem alguma náusea, algum mal-estar, dificilmente ele vai ter um quadro de vômitos daqueles que faz quimio-radioterapia. Que faz quimio-radioterapia, porque hoje nós temos medicações muito melhores no controle disso. Isso, não, eu tenho pacientes que
vão e estão trabalhando, às vezes estão até comendo a sua comida usual mesmo, não mudam nada, porque durante a quimioterapia. Isso já melhorou muito. Tá, então, essa questão é, como nós falamos, a professora Luísa comentou, quer dizer, a informação. Ali, Informação. obviamente, o acompanhamento psicológico e Sem tudo mais, dúvida. para dar aquele Sim. um esteio para a família e Sim. para o próprio paciente, a informação. Sim, sim. Então, deixa eu inverter, então, essa mão. E a má informação? Nós vivemos miseravelmente hoje Isso. num mundo invadido por fake news, de todos os lados, por todos os assuntos. E o câncer, obviamente, não escapa. E, às vezes, essa fake news ou essas fake news que aparecem em redes sociais, onde quer que seja, ou alguém, eu li não sei aonde, eu ouvi falar, um conhecido comentou, elas acabam tendo mais resultado, entre aspas ou não, do que a informação correta. Como lidar com isso, na verdade? Como lidar com a fake news? Porque no final das contas, ou a cura milagrosa de um mal, do câncer, por exemplo, é de uma crueldade imensa. Né? Como lidar com isso, professor Eduardo? Esse é um outro... Como vocês, na área de vocês, trabalham também para lidar com isso, que é um outro problema. Veja, esse é realmente, como você falou, é um mal. Quer dizer, todos nós gostaríamos de uma cura milagrosa do câncer. Não há quem não gostaria de que fosse descoberto um remédio fácil, simples e que acabasse com o mal do câncer. Infelizmente, a natureza é mais complexa do que isso. Então, a primeira coisa, acho que precisa ter muito cuidado na fonte da informação. E como é que a gente lida com isso? Muitas vezes a gente deixa muito aberto para o paciente fazer todo tipo de pergunta dele. Pode comer açúcar? Ou ouvir chá de X cura o câncer? Então, a gente sempre procura esclarecer e falar, olha, isso existe evidência na literatura e isso não existe evidência na literatura. Muitas vezes o paciente passa por mais de um médico e tem que ficar muito livre de fazer Claro, isso. precisa. Quer dizer, olha, converse com outros profissionais, ou seja médicos, sejam outros profissionais de saúde, desde que sejam indivíduos que tenham uma prática bem consolidada, e assim por diante. Eu acho que nós temos a pesquisa atua muito no sentido de colocar uma luz com um método científico, que ainda é o melhor método para nós vermos esse problema, tá certo? Sobre o que realmente é efetivo, para qual situação e quando. E acho que, professor Luiz, nesse caso, nós, da imprensa, da mídia, temos um papel muito forte também, para podermos divulgar e combater essas fake news, combater essas notícias que, como eu disse, acabam sendo cruéis demais, são perversas. Absolutamente fundamental. Porque a informação, se bem procurada, ela existe, ela está ali. Ela te diz o que veio, o que está acontecendo, qual é a correta, qual que possivelmente você deve suspeitar, porque não adianta. Qualquer indivíduo, se te oferecem alguma coisa muito maravilhosa por um tostão, você vai ter que duvidar. Se a esmola é grande, né? Não é? Você vai desconfiar. Exatamente. Agora, qual é o problema? O problema é que eu acho que nós não utilizamos todas as ferramentas adequadas e acredito piamente, de novo, na interação entre profissionais de diferentes áreas. E Como aqui seria? eu estou incluindo, tem o pesquisador, tem o médico, a informação está aqui bem conhecida, tem o professor, mas como chega isto a quem eu preciso educar, Exatamente. a quem eu preciso informar? Não vamos esquecer que grupos antivacinas, pessoas que querem semear notícias ruins, fake news, etc., são experts no que fazem. Não, impressionante. E sabe? nós? Muitas vezes melhor do que o próprio pesquisador que está fazendo trabalho Mas, sério. mas é Por regra, provavelmente Por regra, sim. sim, muito Mas é mais. o que eu estou dizendo, é o que eu chamaria do informador profissional. Quando eu acho que sou profissional, porque conheço um determinado tema, Sim. eu vou dar aquela informação com todos os pontos, vírgulas, etc., eu não estou fazendo uma coisa adequada, eventualmente, porque o outro sabe quais são os termos, qual é a comunidade, qual é a mídia social que vai pegar nisso, quais são os likes, quais são não sei o que lá. Exato. Dissemina de uma forma muito mais rápida. Temos que nos unir para procurar a melhor forma de transferir essas informações. Na nossa área, questão das vacinas, grupos antivacinas
tem feito um estrago enorme no mundo. Exatamente. As doenças, algumas doenças quase erradicadas estão retornando. Por quê? Por causa disso. Por causa de um grupo que acredita que a vacina vai matar, vai causar autismo, etc, etc. Nós temos que dar um jeito. Então, eu não me sinto competente. Apesar de ter um conhecimento, eu acho que eu não transmito com toda a capacidade que eu deveria. Chego a pensar que a gente tem que popularizar certas coisas, aí Talvez a gente sim. receia. Será que as palavras, os termos que eu estou usando, será que eu deveria... Eu acho que a gente tem que buscar qualquer ferramenta para levar a informação Por correta. isso, eu acho que é importante essa nossa conversa aqui hoje. Total. Eu acho Sem essencial dúvida. para o nosso ouvinte, para a pesquisa, para a universidade, é o papel da universidade, é o papel nosso também, porque é uma luta em glória. Sem dúvida. Não só contra o mal, como é o câncer, como também contra as fake news, Perfeito. que, como vocês disseram, chega muito mais rápido. E aí, para nós encerrar, nós estamos quase chegando no finalzinho do nosso programa, queria só encerrar com vocês. Nós estávamos conversando uma hora atrás, quase, antes de começar o nosso programa, que há a esperança de se eliminar ou até erradicar alguns tipos de câncer para um futuro não muito distante. E queria então terminar com vocês, que vocês possam comentar sobre isso. Quer dizer, temos realmente essa esperança, há essa possibilidade, há esse caminho, quer dizer, até para tirarmos não só o estigma, mas para darmos um alento para frente. Você, Eduardo. Eu acho que nós vamos ter várias situações e que, de modo geral, todas são positivas. Nós vamos ter situações dessas neoplasias, por exemplo, associadas a vírus, que sim, provavelmente a você comentou. vacina vai ser a solução. Nós vamos ter a situação onde o rastreamento é a solução, então a detecção precoce. Então, se você não pode eliminar, nós vamos ter um melhor método e, tomara, o que tudo indica, cada vez menos invasivo, então, de fazer o diagnóstico precoce. Feito o diagnóstico, acho que nós estamos caminhando cada vez mais para a erradicação com a menor sequela possível. E mesmo naqueles onde nós não conseguimos erradicar, nós estamos conseguindo, para muitos tipos de câncer, transformar isso em doenças crônicas, onde o indivíduo ainda vai ter uma qualidade de vida e muitos anos de sobrevida, uma vida plena. Isso é essencial, professora Luísa. Sem dúvida nenhuma, vejo com olhos muito positivos. Eu acho que a gente tem que fazer uma retrospectiva de certos tumores que no passado, e aí o público vai recordar e vai lembrar da vizinha, da própria Sim. família, Sempre etc. alguém vai ter uma história a contar. Câncer do colo do útero no Brasil, e ainda é um tumor de elevada incidência no norte, nas regiões talvez um pouco menos desenvolvidas do nosso país, né? Sim, Não precisa ser só o norte, o centro do nosso país, Claro. que hoje está se tornando uma doença bastante mais rara. Só 50 anos atrás, toda a família tinha um exemplo. As mulheres morriam de câncer do colo do útero muito jovens, às vezes eram diagnosticadas quando estavam tendo seus filhos, e é complicadíssimo. Isto vai mudar, isso está mudando. Acho que um alerta extremamente importante, que não é só a vacina, mas o rastreamento, fazer o Papa Nicolau, etc., é a questão dos hábitos. A gente não pode esquecer que os tumores são causados por certos hábitos. Então deve se mudar. Por importância, até por numericamente, tumores causados por fumo, top. Vamos parar de fumar. Sabe, não tem negociação. Acho que tem que parar e nós vamos E começar ponto. a ver isto. Claro. Agora, as outras causas, os vírus, etc. Mas o que está acontecendo e vai contribuir para muitos casos, aumento de casos de câncer, é a obesidade. E essa é uma mensagem extremamente importante, que qualquer um entende. A mensagem de que os hábitos alimentares sim interferem. Não é só eu ficar mais gordinha ou eu ter alguns Não é uma outros questão problemas. estética. Longe disso. Longe de ser. Mas é boa porque ela te mostra. Olha aí que legal, eu estou ficando gordinha, devo estar fazendo alguma coisa errada. Porque o próximo passo é talvez ter um tumor, um câncer associado à má alimentação. Então, acho que essas são mensagens fundamentais. Perfeito. E atenção, muito cuidado sempre. Sempre. Bom, Diálogos na USP está chegando ao seu final. Queria agradecer muitíssimo a presença da professora
Luísa Villa, professora do Departamento de Radiologia e Oncologia da Faculdade de Medicina da USP, chefe do Laboratório de Biologia Molecular do Centro de Investigação Translacional e Oncologia do ICESP, o Instituto de Câncer do Estado de São Paulo. Professora Luísa, Obrigada, muito Marcelo. obrigado. Foi excelente, muito obrigada, à disposição. Obrigada. Obrigada, senhora. Professor Eduardo Rego, professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenador do Serviço de Leucemias Agudas do Instituto Câncer do Estado de São Paulo, ICESP. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui também. Eu que agradeço, Marcelo, foi um prazer e agradeço pela oportunidade de chamar a atenção para esse tema tão importante.